né? Então, vamos lá. Eu coloquei aqui alguns recadinhos importantes para a gente visualizar. Esses recados são alguns recados das nossas aulas e de algumas atividades que a gente já fez. Então, assim, ó, eu vou fazer com vocês semana que vem, nesse primeiro item ali, ó, o questionário sobre inequações, tá? Esse questionário eu vou disponibilizar semana que vem. Ele vai ter 5 inequações para resolver. Então, vai ter inequação produto e inequação quociente, tá? Só 5. E aí vai ser um questionário de assinalar, ok? Então, vocês vão responder e vão assinalar lá, vai valer uma das notas para o segundo trimestre. Então, no segundo trimestre, a gente já tem função afim, a gente vai ter essa segunda notinha que é só inequação. E eu acho que é bacana fazer uma prova sobre inequações, porque daí é só um tema, fica mais leve para vocês, né? Só 5 inequações, então também fica mais rápido para resolver, para fazer atividade. Enfim, semana que vem, Amanda, a prof vai colocar a atividade na aula de segunda, provavelmente, tá? Mas, o que acontece? Se eu coloco a atividade na aula de segunda ou de quarta, eu abro o questionário naquela semana, tá? Então, todos os meus questionários, eles sempre vão estar abertos uma semana, de segunda até sexta. Geralmente, nessa semana, eu não faço aula online, mas semana que vem eu vou fazer e eu vou explicar para vocês já, tá? Então, semana que vem, um questionário só sobre inequação. Então, ele vai ficar disponibilizado de segunda até sexta. Alguém se opõe? Alguém teria para dizer, olha, Paulinha, semana que vem a gente já tem 5 trabalhos, lá sei, eu estou chutando. A gente gostaria que fosse na outra semana. Ao invés de ser semana que vem, no dia 14, fosse lá no dia 21. Alguém tem algo a dizer aqui? Abre o seu microfone ou fale no chat. Ou pode ser semana que vem esse questionário? Não, ninguém. Então, combinado, semana que vem, o questionário na dia 14 ao dia 14, 15, 16, 17, 18, ao dia 18, tá, pessoal? Ele fica aberto de segunda a sexta. Continuando, tem uma tarefinha aberta lá no CIGAR, ela não é obrigatória, que é para ganhar 2 pontos no questionário de função afim. Então, se você viu lá que a sua notinha de função afim não foi boa, vai lá, olha essa tarefa e me envia ela. Algumas pessoas já me enviaram, tá? E eu vou corrigir tudo junto quando vier, porque daí fica mais fácil, eu corrijo mais rápido, né? Quando tem tudo junto, tá bom, pessoal? E aí eu vou responder no e-mail ou responder na tarefa, que me enviar pelo CIGAR, se ganhou ou não os 2 pontinhos, tá? São só 4 questõezinhas, tá? Sobre função afim, do livro do Paiva, não é do Dante, tá? Então, olha lá, quem quiser, não é obrigatório. Vale 2 pontos a mais. Então, se você ganhar 2 pontos, você soma 2 pontos à sua nota. Terceiro item, eu estou muito feliz com os resultados de vocês. Olha só, pessoal, para vocês entenderem essa minha tabela, tá? Então, na primeira coluna tem a turma, na segunda coluna são o número de alunos com médias acima de 7. Então, por exemplo, no InfoA, a gente teve 34 alunos com médias acima de 7 no primeiro trimestre em matemática. Na InfoB, 30, na Química A, 34, na Química B, 25. Mas meu Deus, tem tão menos na Química B do que na InfoA. Pessoal, aqui são os alunos que fizeram as atividades remotas. Tem turmas que tem mais alunos que não fizeram e turmas que tem menos alunos que fizeram, tá? Então, esse número não tá certinho. Então, se vocês somarem o número de alunos, por exemplo, vou pegar ali da Química B, os que tiveram média acima de 7, mais os que tiveram média entre 5 e 7, mais os que tiveram média abaixo de 5, não dá o número total da turma, tá? Por quê? Porque não são todos os alunos que fizeram as atividades. Então, eu estou bem feliz, porque, vejam, médias abaixo de 5 são raríssimas, tá? Dentro das turmas, de forma geral. Então, vocês estão de parabéns ali, continuem assim, e eu vejo que, assim, ó, a maioria ali, quem tem nota entre 5 e 7, é porque deixou de fazer alguma coisa, tá? Não é porque tirou nota baixa no questionário. Olha, se tiver aluno, é exceção, tá? Tem muita gente ali nesse 5 e 7, nessa coluninha do meio ali, ó, que tem média 6.4, 6.7, então tá bem ali pertinho para recuperar. Muita gente não fez a minha recuperação,
Eu não sei porque tinha gente com média abaixo de 7 que não fez a minha recuperação, né? Então, muita gente recuperou, e recuperou no seguinte sentido. Às vezes, vou dar um exemplo aqui. A pessoa tinha média 7. Aí ela tirou 7 na recuperação. Só que aquele 7 da recuperação eu substituí a nota mais baixa. Ou seja, a média dela que era 7, como eu substituí uma nota mais baixa, foi para 7,4. Então, muita gente recuperou a média, tá? Continuando. Se alguém tiver alguma pergunta sobre sua média, tá, pessoal? Me manda o WhatsApp lá. 4. A correção de inequações que eu fiz, que eu postei segunda-feira para vocês, a questão 37B, a prof copiou errado. Então, na verdade, eu copiei para corrigir e eu copiei do livro errado. Então, a correção da continha que eu fiz lá no vídeo tá certa para aquela conta que tá lá. Agora, não para a conta do livro, entenderam? Eu esqueci de colocar um -1 ali, tá? Então, se vocês virem a minha correção, a questão 37B, vocês vão ver que ela não tá errada, mas ela também não bate com a do livro, tá? Enfim, desconsiderem ela, eu acho que é a melhor coisa a se fazer. Então, aqui, ó, um recadinho bem importante, esse item 5 é a nova carga horária da disciplina de matemática. Então, até dezembro de 2020, a gente vai ter 4 horas semanais. Meu Deus, professor, é mais horas de matemática, né? A gente vai morrer. Não, calma. O que eu vou adaptar? Nós vamos começar as nossas aulas nas quartas-feiras, ao invés de 10h30, nós vamos começar às 10 horas, tá? E eu vou registrar a aula como sendo das 10 ao meio-dia. Beleza, pessoal? E vou registrar 2 aulas, então, na quarta, 2 horas. Na quarta-feira a gente tinha 1 hora, certo? No nosso horário normal. Eu vou registrar 2. E na segunda-feira continua sendo as 2 aulas. O esquema nosso não vai mudar em nada, pessoal. Quarta-feira, aula síncrona. Segunda-feira, aula gravada com os exercícios, etc e tal. Só que vocês vão ver no SIGA que vão ter sempre uma aula extra por semana, registrada na quarta-feira, tá bom? Então, toda quarta-feira vai ter uma aula de matemática a mais lá no SIGA. Por quê? Porque a gente aumentou nossa carga horária. Para que fazer isso? Porque daí a gente termina a matemática esse ano, tá? Daí não precisamos voltar em matemática no que vem, só vai ter que voltar para matemática no que vem quem pegar exame em matemática. Mas, pelas notas que estão ali, vai ser um número bem pequeno, e se todo mundo quiser, porque eu quero, todo mundo vai conseguir recuperar. Então, só para vocês terem uma ideia, eu já fiz um cronograma, eu vou ler um plano de ensino para nós, tá? Até dezembro. E por esse plano de ensino, nós já estamos no segundo trimestre de matemática, tá? Com conteúdo e avaliações. Então, o segundo trimestre aqui, ó, a gente já fez o questionário de função afim, certo? A gente vai fazer o de produto e quociente semana que vem. E vai ter um terceiro questionário, que é função quadrática, que é o que a gente vai começar a pincelar hoje, tá? Eu não vou muito a fundo hoje com vocês. Por que eu não vou muito a fundo com vocês hoje? Porque semana que vem, como é o questionário de inequações, eu quero que vocês foquem nas inequações, beleza? Então, o nosso segundo trimestre vai fechar só com essas 3 notas. Beleza, pessoal? É claro que no meio dessas 3 notas pode chegar uma tarefinha valendo 2 pontos a mais. Ok? Alguma pergunta? Professora. Alguém pedindo para entrar? Peraí. Obrigada. Ok. Mais alguém? Deixa eu ver se vem mais algum pedido. Obrigada, Sara, por falar para a prof, tá? Eu tô com o chat aberto aqui no celular para eu ver vocês. Não, mas pode escrever no chat, Sara, que a prof tá olhando aqui para o celular. Eu acessei o celular também com o meu Gmail, e aí eu consigo visualizar o chat. Obrigada. Eu acho que agora todos entraram. Se tiver mais alguém, pode falar no chat, tá? Continuando, então, a gente vai ter 3 notinhas no segundo trimestre, tá? Então, uma a gente já fez. A segunda é semana que vem, tá? E a terceira ainda vai ser mais para o final de setembro, que é a função quadrática. E aí, o nosso terceiro trimestre
é que vem o que todo mundo acha, meu Deus, é o horror, né, na matemática. Mas, enfim, de horror não tem nada, só tem de bonito, né? Ó, vai ter no terceiro trimestre, como a gente vai ver função exponencial e função logarítmica, exponencial e logaritmos envolvem potências, pessoal. E muitos de vocês não lembram de regrinhas de potências, de propriedades de potência. Então, o que a prof faz? Todo ano eu faço isso, esse ano eu vou fazer. É uma revisão de potências e radicais. Essa revisão, eu não vou fazer um questionário sobre ela, porque ela é uma revisão. Mas como é um item essencialmente necessário ali para os próximos 2 conteúdos, eu vou criar uma tarefa, um exercício de revisão de potências e radicais, que vai valer uma nota daí, tá? Aí nós vamos ter um outro questionário no terceiro trimestre, que é sobre função exponencial, e um terceiro que é sobre logaritmos e função logarítmica. Aqui podem haver mudanças, óbvio, tá? Que eu posso fazer o seguinte, como eu fiz no primeiro trimestre, vocês lembram que a prof deu tarefa valendo uma parte da prova e o questionário valendo outra parte dessa nota? Eu posso fazer isso. Essa última prova ali, logaritmos e função logarítmica, eu também posso desmembrar, tá? Por quê? Para ficar mais fácil para vocês, para ter menos conteúdo por questionário. Então, ao andar do nosso trimestre, a gente vai vendo, tá? Eu não quero sobrecarregar vocês. Então, assim, ó, eu creio que as doses de matemática estão tranquilas, né? Se alguém achar não tá demais, por favor, me fale, eu gostaria de saber, né? Mas eu creio que nesse ritmo que a prof tá, eu vou continuar com ele e a gente fecha a disciplina de matemática até o fim do ano, tá bom? Alguma pergunta? Então tá, combinado. Quem entrou depois, só um dado importante aqui que a prof falou no início, ó. Semana que vem eu vou fazer um questionário sobre inequações, tá bom? Então, semana que vem, questionário sobre inequações, e hoje eu vou começar o assunto de função quadrática, mas eu vou começar bem de leve, porque eu quero que vocês estudem as inequações. Quem quiser tirar dúvidas, quem quiser que a prof mande outros exercícios, me peça pelo WhatsApp que eu mando para vocês, tá bom? E a gente pode corrigir. Muitos alunos falam comigo pelo WhatsApp, eu peço, me manda a fotinho do que você fez, eu corrijo. Teve gente que estava até fazendo essa tarefinha para ganhar 2 pontos, me perguntou coisa ontem, tá? Então, sempre que eu puder, eu ajudo vocês. Então, não deixem de fazer. Aquilo que eu falei, nessa tabela de notas aqui, ó, quem ficou com nota abaixo é porque deixou de fazer alguma coisa. Então, assim, deixou de fazer por qualquer motivo, venha falar comigo, tá? Que a gente consegue tentar ajudar. Sempre tem uma forma de a gente poder ajudar. Aliás, tem muita gente aqui nessa sala que deve ter experimentado disso, né? Bem, então vamos lá. Mais ninguém falou nada aqui. Beleza. Sara agradeceu, tá bom. Então é isso aí. Vamos lá, pessoal. Eu vou começar hoje a função quadrática com vocês. Principalmente a definição dela, tá? A função quadrática, ela também é chamada de função do segundo grau, tá? Ela é chamada de função do segundo grau porque ela tem cara... Lembra da equação do segundo grau? Vocês aprenderam no 9º ano? Alguns sim, outros não. Mas ela tem bem a cara de uma equação de segundo grau, ó. Então, o que é uma função quadrática? É aquela função f de x que é igual ao número multiplicado a um x quadrado, mais um bx, mais um c, com a diferente de zero. O que quer dizer com a diferente de zero? Por que esse a aqui, ó, ele não pode ser igual a zero? Porque imaginem, se ele é zero, isso aqui não existe, né? E se isso aqui não existe, a nossa função é só bx mais c. E se a nossa função é só isso aqui, ó, sem o a, vocês concordam que vai ser uma função afim? Ax mais c? Tá? Então, toda equação do segundo grau, ela vai ter obrigatoriamente a variável x do domínio elevado ao quadrado, tá? Ah, mas Paulinha, isso aí não por que isso aqui é uma função, né? Por que isso aqui não é a equação do segundo grau? Porque se fosse equação do segundo grau, olha aqui, eu até escrevi aqui embaixo, ó. Se fosse uma equação de segundo grau, ó, se fosse assim, ó, ax quadrado mais bx mais c igual a zero, aí sim eu teria equação de segundo grau, porque eu estou dando uma igualdade. Na nossa função, a gente tem um y relacionado com o x.
E ela é chamada de função quadrática ou do segundo grau porque esse x está elevado ao quadrado, tá? E aí eu coloquei até aqui, ó. Tá, Paulinha, mas se a equação é do segundo grau, vão ter equações do segundo grau para resolver? Vai ter muita equação do segundo grau para resolver quando a gente for estudar as funções quadráticas, tá? Lembra lá dessa formulazinha aqui, ó? Ou dessa aqui, ó. Tem gente que estudou ela separadinha, né? Então, acha o delta, depois acha o x, e teve gente que estudou ela tudo junto, né, pessoal? Vocês devem lembrar disso, quem estudou, né? Beleza. Vou para frente. Então, já preparem. Hoje eu não vou fazer, tá? Mas já se preparem, porque nós vamos usar muito Bhaskara e nós vamos resolver muitas equações de segundo grau, tá? Então, aqui, ó, exemplos. Por exemplo, essa primeira aqui, ó. Deixa eu pegar até aquela minha acetona, que é boa. Aqui, ó, e vocês enxergam... não enxerga porque... Eu sei porque eu não projetei a tela toda. Enfim, deixa eu só projetar a tela toda para vocês, que aí fica melhor para mim. Aqui tem alguém querendo entrar. Mais pessoas entrando. Peraí, galera. Deixa eu parar minha apresentação e deixa a prof apresentar a tela toda. Aqui, agora vocês veem o meu setão grandão, ó. Então, aqui, ó. Essa daqui primeiro, ó. F de x igual a x ao quadrado negativo mais 100x. Por que isso aqui, ó, é uma equação do segundo grau? Porque a gente tem o x ao quadrado e o x, estão vendo? Essa equação aqui, essa função aqui do segundo grau, a gente tem a sendo 1 negativo, o b sendo 100 e o c sendo 0. Quem é A, quem é B, quem é C aqui, ó? Lembra-se que a nossa função ela é ax quadrado, bx mais c, ou seja, são os mesmos coeficientes que vocês estudaram no passado na equação do segundo grau. Lembra que a gente pegava A, B e C para calcular o x' e x'? Então é a mesma coisa. O A é o coeficiente do x ao quadrado, o B é o coeficiente do x e o C é aquele número independente. Então, nesse caso aqui, ó, a gente tem ali o x ao quadrado. Quem é o coeficiente aqui na frente? 1 negativo. Então, 1 negativo é o A, ó, tá aqui. O coeficiente na frente do x é 100, então o B é 100. E o C, percebam, aquele número sem x nenhum não tem aqui. Então, significa que ele é 0. Esse segundo exemplo, ó, quem é que é o A? O coeficiente que está na frente do x ao quadrado. O A é 3, o B é o coeficiente na frente do x, ó, é 2 negativo. E o C é 1, ó. Aqui, o A, aqui o B e aqui o C, né, pessoal? Ó, então, o A é 4 negativo, o B é 4 e o C é 1 negativo. Esse aqui, ó, o que está na frente do x ao quadrado é o A e o que não tem x é o... Opa, eu ia botar B. É o C, né? O C é quanto? 4 negativo. O A, o coeficiente aqui na frente do x, se ele não aparece, é 1. E o B, cadê? Não tem. Então, se ele não tem, olha aqui, ó, o B é 0, tá? E esse daqui também é uma equação, uma função do segundo grau. Por quê? Porque tá vendo que tem o x ao quadrado, pessoal? E quem é o coeficiente na frente do x ao quadrado? É o A. Então, o nosso A aqui é 20. Percebam que ela não tem nem B e nem C, ó. Eles são 0. Mas quem é que não pode ser 0 na função quadrática? O A. Se o A não é 0, é uma função quadrática. E aí, isso aqui eu peguei do livro de vocês, que eu estou mostrando aqui agora, tá? Não são função quadráticas. Por que esses 3 exemplozinhos aqui, ó, embaixo, eles não são função quadrática, pessoal? Cadê o x quadrado aqui? Vocês estão vendo que não tem? Então, essa função aqui é uma função afim, vocês concordam? Uma função linear. Essa daqui também não tem o x ao quadrado. Cadê o x ao quadrado? Não tem. Essa função aqui, vocês estão vendo que o x está lá no expoente, o nosso domínio da função está no expoente. Essa daqui é uma função exponencial. A gente vai ver mais à frente. Essa daqui não é uma função quadrática, mas, Paulinho, olha aqui, ó, o x ao quadrado. Mas
a gente tem o x ao cubo. O que significa isso aqui? Significa que essa função é uma função do terceiro grau, ou seja, é o coeficiente maior do x que determina o grau da função. Então, se o maior expoente do x é o 2, então a gente tem uma função quadrática. Se o maior expoente não é o 2, não temos uma função quadrática, tá bem, pessoal? Então, vamos lá. Deu para entender a carinha da função quadrática? Né? Então, a gente consegue identificar o que é uma função quadrática, assim como a gente sabe identificar o que é uma equação do segundo grau, né? Continuando ali. Então, quais as aplicações? Tem inúmeras aplicações das funções quadráticas. Uma bem interessante, até que a prof... quando eu dei aula no ensino superior, eu utilizei, tá? Eu trabalhei com esses conceitos, é o conceito de lucro associado ao número de unidades vendidas. Estão vendo aqui? Então, de acordo com o número de unidades que eu vendo, eu tenho um lucro. Então, pensem comigo aqui. Toda empresa, ou, enfim, a pessoa que trabalha sozinha, ela vai produzir um certo tipo de mercadoria. Vocês concordam que se ela produzir demais, ela vai gastar muito produzindo, e talvez ela não tenha público para vender, né? Ou, se ela produzir pouco, ela também vai vender pouco e ela vai acabar também não tendo tanto lucro. Então, existe, dentro do mercado financeiro, o que a gente chama de ponto de equilíbrio, né? O que é esse ponto de equilíbrio? Uma coisa bem normal. Aumentou o preço do tomate no mercado. Muitas vezes esse preço do tomate aumenta, por quê? Porque a produção do tomate reduziu, né? Houve uma queda na produção, enfim, fatores climáticos, transporte, qualquer coisa que possa ter influenciado a produção do tomate. Então, o que acontece? Tem pouco tomate no mercado, o que acontece com o preço? Ele sobe. Por quê? Por que ele sobe? Porque aí menos pessoas vão comprar esse tomate e o preço alto vai compensar a pouca produção para se ter um lucro. Às vezes se dá ao contrário. Como assim ao contrário? Eu tenho um monte de tomate no mercado. Muito. O que tem que acontecer? Esse tomate não pode estragar, eu tenho que vender ele, né? Então, o que eu tenho que fazer? Baixar o preço para que o preço seja atrativo e mais pessoas comprem tomate. E acaba acontecendo o quê? Eu vendo toda a minha produção e eu acabo tendo um lucro. Então, existe, dentro do estudo da economia, né, administração, contabilidade, o que a gente chama de ponto de equilíbrio. O que é um ponto de equilíbrio? É um preço ideal que vai chamar os meus clientes para comprar aquele produto e eu vou vender a minha produção ao máximo. E essa relação entre preço e oferta e demanda, né? Oferta é quanto eu tenho para oferecer e a demanda é quanto a gente procura o produto, dá uma função, essa relação dá uma função do segundo grau. É claro que eu não vou trabalhar tudo isso com vocês no ensino médio, mas para vocês terem uma ideia como a função quadrática, ela modela até essa questão de oferta e demanda e preço do mercado. E nesse caso aqui, Paulinha, mas aqui não tem preço, mas tem a quantidade de unidades vendidas. Então, se eu tenho muita produção, o que vai acontecer? Eu não vou vender aquela produção, não vou ter lucro. Eu vou ter gastado muito para produzir, eu não vou ter lucro. Agora, se eu fizer pouco, também. Então, existe, percebam aqui, ó, essa função aqui, ó, ela é quadrática, tá? Toda função quadrática, ela dá uma parábola. A gente já vai ver, né? Parábola, assim, ou assim, tá? Concavidade para baixo ou com a concavidade para cima. Sempre o gráfico da função do segundo grau, ela vai ficar assim, tá? Ela vai ser um U. E aí percebam que existe aqui, ó, um pontinho aqui em cima, que é um lucro que a gente pode dizer que é um lucro máximo que se pode ter. Então existe um certo, vamos dizer assim, ó, número de unidades que eu devo fabricar, vender, para que eu obtenha o maior lucro possível. Percebam que não é vendendo 10 peças que eu vou obter o maior lucro, e nem vendendo 20 peças que eu vou obter o maior lucro. Mas Paulinha, quanto mais eu vendo, mais eu não vou ganhar?
Depende, pessoal, depende do custo de produção que você tem também para esse produto. Então, às vezes, o custo da minha produção tem também um valor ideal para ser produzido e, consequentemente, vendido. Tá? Então, esses pontos de análise, então, quantas unidades será que eu devo vender para eu conseguir esse lucro máximo? A gente consegue fazer essas análises a partir de uma função de segundo grau. Tá? Vamos só para mais um exemplo. No esporte, né? Um chute a gol, né? Um arremesso numa cesta de basquete, ó. Esse desenho, ele forma uma parábola. Teve uma questão da UFSC um ano que fala daquele gol, não, fala do chute do Pelé que ele deu no meio do campo e quase foi gol, passou por cima do goleiro ali, quase foi gol. Acho que foi na Copa de... Agora eu não vou chutar o ano que eu vou me confundir, mas caiu na UFSC uma questão falando sobre isso. Então, ele dava o chute do Pelé, aonde ele estava distante do gol, quanto tempo que a bola demorou para chegar ao solo, deu a altura do goleiro e perguntava, e aí, foi gol ou não? Né? Então você tinha que modelar essa curva da bola ali que o Pelé chutou e ver se foi gol ou não, né? Na realidade, o Pelé não fez o gol, né? Mas a questão não estava considerando a realidade, estava considerando aquela parábola ali naquele momento. Eu vou trazer para vocês essa questão durante as aulas, tá? Mas sempre em arremessos, né, de canhão, de bola, enfim, a gente tem uma parábola, tá? Percebam que aqui, ó, a concavidade é para baixo. E o gráfico, como a gente viu, é uma parábola. Eu até botei aqui, ó, né? O gráfico é uma parábola. Vocês estão vendo que eu coloquei aqui discriminante, delta, né? O delta, pessoal, ó, esse carinha aqui, ó, quem é o delta na equação do segundo grau, quando vocês resolviam, né? O delta, ele era o quê? Ele era o b ao quadrado, eu tô com o mouse aqui, não vai ficar tão bonitinho, menos o 4 vezes o coeficiente A vezes o coeficiente C. Esse cara aqui, a gente chama de discriminante. Não. Dá para entender. Discriminante. Mas por que ele está aqui, né? Qual é a importância desse valor na nossa função quadrática? Ele tem um valor bem interessante, que ele vai determinar para nós quantos pontos essa parábola vai encostar no eixo X. E é aqui que a gente entra na equação do segundo grau. Vocês lembram que os pontos onde o gráfico encosta no eixo X são os zeros da função? Isso a gente já viu. Esses zeros da função, no caso da função do segundo grau, ela pode ser 2 pontinhos, né? Estão vendo aqui, ó? Encostou em um ponto. Imaginem que isso aqui é o eixo X, tá, pessoal? Isso aqui é o nosso eixo X. Pode encostar, então, em 2 pontos, nesse caso aqui. Pode encostar em um único ponto, nesse caso aqui. Ou pode não encostar, né? Então, uma função do segundo grau, uma função quadrática, ela pode ter 2 zeros, um zero ou nenhum zero. Claro que se eu tenho o gráfico e eu olho aqui, beleza, essa função aqui tem 2 zeros. Essa daqui tem um único zero. Essa daqui não tem zero nenhum. Olhando no gráfico, beleza. Ou se eu tiver assim, né? Concavidade para cima, ó. Com a concavidade para cima, vai encostar aqui. Ou com a concavidade para cima, eu posso ter algo assim. Vocês concordam comigo? Ó. Então, esse discriminante aqui, ele vai determinar se tiver 2 zeros, 1 zero ou nenhum zero. Quando é que esse discriminante, quando é que o delta vai poder me mostrar isso? Quando esse delta, a gente calcular o delta e ele der um valor maior que zero, ou seja, um valor positivo, significa que eu tenho 2 zeros. Quando o delta der um valor negativo, menor que zero, significa que eu não vou ter zeros. Vocês lembram? Alguns vão lembrar, outros não. Mas quando vocês resolviam a equação de segundo grau, e o delta dava negativo, a gente não dizia que não tinha solução. Não dava para resolver, vocês lembram disso? Então, se não dava para resolver, não tinha solução. E se não der para resolver, significa que a gente não vai ter zero da função. Se o delta der zero, significa que a gente vai achar um único valor, ou seja, a gente vai ter um único zero. Então, toda vez que eu tiver uma questão que envolve a função do segundo grau, que pergunte sobre os zeros dessa função,
basta eu fazer o quê? Igualar essa função a zero, né? Porque como é que a gente determina o zero de uma função se eu não tenho gráfico? Eu igualo ela a zero. Igualando ela a zero, a gente acha os zeros dessa função. E aí, como essa função é de segundo grau, vai dar uma equação de segundo grau. E na hora de resolver, você vai ter que fazer o delta. Se esse delta der negativo, não tem zero. Se esse delta der zero, significa que a gente tem um único zero nessa função. E se ele der positivo, a gente tem 2 zeros. E aí, para a gente fechar, depois eu mostro os exercícios, mas eu quero mostrar uma coisa bem legal aqui no GeoGebra. Não deem bola muito para isso aqui, ó. Vai confundir vocês, tá? Deixa eu botar isso aqui para cá. Ai, mas ficaram tudo junto. Por que eles estão tudo juntinho? Não quero juntinho. Aqui, ó. Vocês estão vendo aqui em cima? A prof tem aqui, ó. Eu vou fechar bem esses caras para cá para vocês não verem. Vocês estão vendo que aqui eu tenho uma função. Essa função, ela tem o B sendo 1. Deixa eu botar o A também sendo 1. Isso aqui é a função que a gente tem o A, o B e o C sendo 1. Estão vendo aqui embaixo, né, na minha telinha? Tem gente tentando entrar. Pronto. Será que era só um? Beleza. Voltando. Então, aqui, pessoal, a gente tem o gráfico, só para a gente fechar agora, tá? Eu quero mostrar para vocês uma brincadeirinha aqui que eu montei no GeoGebra. Tem também pronto na internet, quem quiser fuçar lá, tem algumas atividades prontas no GeoGebra para fazer online, tá? Então, a gente tem aqui o A sendo 1, o B sendo 1 e o C sendo 1. Então, aqui está o gráfico. Então, se a gente fosse graficar a função f, então a função f que a gente tem aqui, ó, ela é a função x ao quadrado, porque o a é 1, mais x, porque o b é 1, mais 1, porque o c é 1. Então, esse aqui é o gráfico dessa função, tá? O que eu vou brincar agora com vocês? Se eu mexer nesses coeficientes, quer ver? Eu vou dar o play aqui no C, e o C vai começar a variar. Olha ali, vocês estão vendo que ele está subindo, ó, o C. Vou botar o C sendo 5, ó. Olha aqui, ó, o C sendo 5, a nossa parábola está lá em cima. Percebam que o C é o ponto onde o gráfico encosta no eixo Y. Quer ver? Quando o C vai diminuindo, vocês vão ver que o gráfico, aonde ele está aqui, ó, onde ele vai passando sobre o eixo Y aqui, ó, ele chegou no zero, é onde ele está no zero aqui, ó. Se eu der um pause, ó, 2,85 é onde ele está passando aqui, ó. Certo? Então, o C, ele é o ponto onde o gráfico passa pelo eixo Y. Eu vou voltar o nosso C sendo... Vou botar o C sendo um negativo. Opa. Um negativo. Pronto, ali, ó. Tá vendo? Então, o C é o ponto onde o gráfico encosta no eixo Y. Agora, vamos variar o B. O que ele vai fazer, será? Opa, tem que dar o play aqui, ó. Olha o que ele vai fazendo. Ele vai passeando, né? Vai passeando pelo plano cartesiano, ó. Estão vendo? O desenho que ele vai fazendo é meio que o desenho de uma parábola também, tá, pessoal? Ó. Tá aí, ó. O B ele vai fazendo esse tipo de desenho no gráfico. E aí, tem um que é mais importante de todos, que é o A. Então, olha só. Deixa eu botar aqui o B sendo 1, só voltando ao que a gente tinha nas origens, né? As origens do C era um positivo. Mas, enfim. Olha só o que acontece agora se a gente varia o A, pessoal. Tá fechando a parábola, estão vendo? Bem fechadinha, fechadinha, fechadinha. O meu valor agora, ele tá diminuindo. Ele tá, ó, olha só, ele tá 1,32. Eu vou dar o play. Ele tá 0,59. Então, ele tá se aproximando de zero. Ele tá diminuindo, ele tá abrindo a parábola. Olha como tá enorme essa parábola quando o meu A, ele é 0,05. Vocês estão vendo como ela tá bem aberta, pessoal? Tá? Agora, o que vai acontecer se o meu A for zero? Que gráfico que eu tenho aqui, galera?
Que gráfico que eu fiquei aqui? Eu fiquei com um gráfico que é uma reta. Vocês estão vendo que ele é uma reta? Tá? Então, se o meu A é 0, eu não tenho mais parábola, ou seja, eu não tenho mais função do segundo grau. Então, o A nunca pode ser 0, porque vai ser uma reta. E o que, que vai acontecer se eu der o play ali? E o meu A, olha ali, o que, que aconteceu quando o meu A ficou negativo? O A negativo, quanto mais negativo o A vai ficando, mais fechadinha essa parábola vai ficando. Vocês estão vendo? Ó, mais fechadinha, fechadinha, fechadinha. Então, se ele é 5 negativo, a parábola é bem fechada, com a concavidade para baixo. A partir do momento que o A se aproxima de 0, tanto da esquerda, né, na reta numérica, quanto da direita da reta numérica, o que eu quero dizer? Ele está vindo do negativo se aproximando do 0, ou do positivo se aproximando do 0, a parábola vai abrindo, ó. Vocês estão vendo? Ó, ela vai ficando bem ampla, ó, 0,2 bem aberta. Quando ela chega no 0, fica uma reta, não pode ser 0. E a partir do momento que ela fica positiva, a concavidade dela se inverte. Então, isso aqui é uma das últimas coisinhas que eu quero deixar para vocês aqui. Quando o meu A ele é um coeficiente maior que 0, ou seja, o meu A é positivo, a concavidade da parábola é para cima. Agora, quando o meu A é menor que 0, galera, a minha concavidade é para baixo. Isso aqui, anotem lá, que vai ser bem importante para a gente ver nos exercícios, principalmente, que a gente vai fazer. Então, se o coeficiente do A ele é positivo, a concavidade é para cima. Se o coeficiente A ele é negativo, a concavidade é para baixo. Percebam que daí, só detalhe aqui, a prof vai abrir esse negocinho. Tem esse pontinho aqui, ó, que eu marquei, que ele se chama vértice, tá? Esse vértice V aqui, ó, ele é o pontinho que fica bem na pontinha da parábola. Então, por exemplo, assim, né? Se a gente inverte aqui, vou botar o sinal negativo aqui no A, por exemplo, se ele ficar negativo, olha ali, quem é o vértice aqui agora? Ele é o pontinho bem na ponta. Então, o vértice, ele pode ser um ponto de máximo, lembra que a gente falou lá do lucro máximo? Ele pode ser um ponto máximo, porque a parábola, ela vem aqui, né? Ela vem crescendo, deixa eu pegar a minha setinha. Ela vem aqui, ó, cresce, 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 chegou no vértice e para de crescer. A partir do vértice, ela volta a decrescer. Ao contrário, acontece quando a gente tem o A positivo. Por exemplo, se o meu A é 1, olha lá, o meu vértice está ali. Então, o que, que vai acontecer nesse caso aqui, pessoal? A minha função, ela cai, 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 ela chega no mínimo, bem aqui embaixo o mínimo, e aí ela volta a crescer de novo. Então, uma função, ela vai ter máximo ou mínimo, uma função quadrática, no caso, se ela tiver a concavidade para cima, mínimo. Concavidade para baixo, a gente vai ter um máximo. Ok? Quem quiser brincar com isso aqui um pouquinho, tem no GeoGebra para procurar. Vocês lembram aquele joguinho Angry Birds, que tinha que arremessar o passarinho? Ele fazia uma parábola, né? Esse linkzinho que a prof botou aqui, ó, é um linkzinho, eu vou trabalhar com vocês na próxima aula com isso aqui. Deixa eu só acessar. Só para a gente ver. Aqui, ó. Então, a gente pode brincar de como arremessar o passarinho aqui pelo GeoGebra, tá? Eu não vou fazer agora com vocês, mas aí a gente pode alterar o coeficiente A, ó. Percebam que a gente pode alterar e ver onde é que o passarinho vai ser arremessado. O B, né? E aí tem algumas perguntas, né? Por que você acha que o valor A deve sempre ser negativo nessa situação? Né? Então, por que você acha que o coeficiente A ele tem que ser negativo nessa situação aqui do Angry Birds?
Ele vai ser negativo, porque se ele for positivo, aqui nem tem opção positiva, ó. Porque senão a concavidade vai ficar para cima, né? Eu vou arremessar o passarinho no chão e ele vai voar, lá sei eu, né? O que acontece aqui. Ok, pessoal, então é bem interessante isso aqui também. Já caiu em questões de vestibular, essas coisinhas do Angry Birds, contextualizando com a função quadrática, né? Que é o caso da parábola. Ok? Quem quiser ali depois brincar, quem já brincou desse Angry Birds também no celular. E tem algumas questõezinhas aqui, e a gente vai se aprofundar um pouquinho mais nessas perguntas aqui, tá bom? Alguém tem mais alguma coisa para me dizer? Não? Pessoal, então assim, ó, quais são os exercíciozinhos? Essa correção desses exercícios vai estar na aula de segunda-feira e eu vou postar o questionário semana que vem, tá? Na semana que vem a gente tem aula, sim, tá? Por quê? Porque a gente vai continuar o assunto de função quadrática semana que vem e aí a gente vai começar a fazer algumas continhas. Hoje foi para vocês identificarem ela e saber da definição dela, tá bem? Anota ali os exercícios, então é do livro do Dante, a página é a 102, a questão 4, e na página 105, a questão 7, 8 e 14. Essa questão na página 102, ele pergunta se a função é ou não quadrática, só que tem algumas que vocês vão ter que fazer as propriedades distributivas e arrumar ela bonitinho para ver se ela é uma, reduzir, né, somar os termos semelhantes, arrumar ela para ver se é mesmo uma função do segundo grau, tá bem? Amanda, eu posso disponibilizar esse arquivo em PDF no SIGA na aula de hoje, tá? Junto com o vídeo, tá bom? Eu disponibilizo. Hoje mesmo, tá, Henrique? A prof fechando a sala aqui, eu já posto lá no YouTube, eu já boto para vocês e boto esse arquivo também, tá bom? Mais alguma perguntinha? Não, mais alguém aqui para falar alguma coisa para mim aqui no áudio? Então tá, meus queridos, uma boa semana. Até semana que vem, quarta-feira. E é 10 horas, hein, galera? Não é mais 10h30, beleza? Entendido que é por causa da carga horária? Tá bom? Falou! Tchau, pessoal.